Este é o módulo de estudo número 35, com 2 temas. Jesus provou sua divindade e Jesus escolheu 12 discípulos. Neste módulo, nós vamos ver algumas coisas e, dentre elas, nós vamos ver que Jesus provou que ele era divino e também ele escolheu os 12 que seriam seus apóstolos, aqueles que iriam iniciar a igreja primitiva. Mas antes de nós chegarmos a este assunto, vamos ver um outro. Veja o que está escrito. Marcos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos à porta, a ponto de não caberem, nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Ou seja, Jesus, aonde ele estava, ali juntava um aglomerado de pessoas. Jesus estava numa casa e em volta desta casa uma multidão se amontoou. Continuando, Marcos capítulo 2, versículo 3 ao 5. Nisso vieram alguns trazer-lhe um paralítico, carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Vamos entender o que está acontecendo aí. Esses amigos deste paralítico sabia que o único que poderia fazer alguma coisa para esse paralítico era Jesus. Então, eles, movidos de compaixão, pegaram esse paralítico e levaram até Jesus. Carregaram ele. E como era uma multidão, não podiam entrar, né? Eles abriram um buraco no telhado e desceram na frente de Jesus este paralítico. E Jesus imediatamente olhou, viu a fé deste homem e falou: Filho, estão curados os seus pecados. Veja, mas este homem estava ali para poder andar, não para ser perdoado os pecados. Por que será que Jesus estava agindo assim? Você vai entender agora isto. Marcos capítulo 2, versículo dos 6 a 8. Ora, estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? Veja, quando Jesus perdoou os pecados deste paralítico, os líderes religiosos estavam ali sentados e viram toda a situação. E eles começaram no seu coração, no seu interior, não verbalmente, a arrazoar. Esse daí está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecado. Estou falando que vai perdoar o pecado do paralítico, mas ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus. Jesus está mostrando quem é ele, está mostrando que ele é Deus, né? Mas esses homens, é lógico, não acreditam. Imagina que é Deus, né? Só porque, não, ele está falando que ele perdoa? Olha o que vai acontecer. Marcos capítulo 2, versículo do 9 ao 12. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Qual é o segredo disso tudo? É simples. O que é mais fácil para o homem? Já que somente Deus pode perdoar pecados, um homem não pode perdoar pecados. Mas então um homem pode fazer um paralítico andar, não é mesmo? Lógico que não. Somente Deus pode perdoar pecados que não vê e pode curar um paralítico que a gente vê.
Então Jesus falou, olha, vocês estão arrazoando quem sou eu para poder perdoar pecados? Estão achando que eu não posso perdoar pecados? Mas o que é mais fácil fazer? Perdoar os pecados dele ou mandar ele pegar a sua maca e andar? É lógico que nenhum dos dois, para o homem. Mas Jesus não é homem. Ele está mostrando que ele é Deus. Então ele olhou para o paralítico na frente de todo mundo e falou, pega o teu leito e anda. Pois é. E o paralítico andou. E o paralítico foi e se encaminhou para levar a sua maca. E todos viram e glorificados. Jesus mostrou que ele era Deus. Mas será que esses líderes religiosos acreditaram daí? Ou duro é aquele, mais cego é aquele que não quer ver? Nós vamos ver agora que Jesus começou a chamar os seus apóstolos. Ele continuava chamando discípulos e ele vai escolher os apóstolos. Marcos capítulo 2, versículo 13 e 14 está assim. Outra vez saiu Jesus para a beira do mar e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Olha só, Jesus chamou aquele que o povo mais detestava, um cobrador de impostos. Levi, que depois o seu nome será Mateus, que é justamente o que escreveu o Evangelho de Mateus. Jesus chama as pessoas, está chamando as pessoas para o seguir. É lógico que as pessoas não aceitavam as escolhas de Jesus. Porque achavam que já que Jesus é Deus, é santo, e tinha que ficar longe do pecador, né? Sendo que é o contrário. Se nós somos santos, nós temos que ficar perto do pecador e levar essa santidade para eles. Este amor de Deus para eles. É isso. Mateus capítulo 2, versículo do 15 ao 17. Ora, estando Jesus à mesa em casa de Levi, estavam também ali reclinados com ele seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores, pois eram em grande número e o seguiam. Vendo os escribas dos fariseus, que comiam com os publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos, por que ele come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eles perguntam, horas, o mestre de vocês anda com pecadores, com cobradores de impostos? E Jesus fala, olha, eu não vim chamar quem se acha justo. Porque, na verdade, quem se acha justo, né? Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, na verdade, esses líderes religiosos se acham justos, mas eles se acham, né? Mas será que é? Diz a palavra que não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum que busque a Deus, ninguém que faça o bem. É isso que está escrito na palavra. Então, será que eles são justos? Não, eles não são justos. Eles se acham. E Jesus está falando, é como se Jesus falasse assim, do jeito mais certo seria, eu não vim para quem se acha justo, para quem acha que não precisa de mim. Eu vim para quem reconhece que é doente e precisa de mim. Eu sou doente, eu preciso de Jesus. E você? É isso que Jesus quer dizer para nós. E Jesus continua curando no sábado, provocando os líderes religiosos. Para eles, era uma provocação. Marcos, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Ora, outra vez entrou numa sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. E observavam-no para ver se no sábado curaria o homem, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada, levanta-te e vem para o meio. Então, vou explicar o que está acontecendo aqui. Os líderes religiosos estavam só de olho em Jesus, para ver se ele ia curar o homem que estava com a mão atrofiada. Ou seja, para ver se Jesus ia fazer o bem. Afinal de contas, era dia de sábado. Sábado não pode fazer o bem.
Essa era a cabeça dos líderes religiosos. Na verdade, muitas pessoas pensam assim hoje. Será que há limites para fazer bem? Até muito pelo contrário. Quando alguém vai fazer o bem, muitos não acreditam. Fala, conta outra, vai. Pois é. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, mandou este homem, que estava com a mão atrofiada, no meio da sinagoga. E Marcos, capítulo 3, versículo 4 e 5. Então, lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando em redor para eles com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem, estende a tua mão. Ele estendeu e lhe foi restabelecida. Então Jesus, ele fala para os líderes religiosos. O que é lícito? O que é que está certo? O que é que está de acordo com a lei de Deus? Fazer o bem ou fazer o mal? Matar ou salvar? Mas eles, ao invés de reconhecer, falar, não, Deus quer que nós façamos o bem. Eles estavam com seus corações tão duros que não iam dar o braço a torcer. Que eles ficaram calados. E Jesus ficou revoltado com isso. Falou, isso, um coração duro. E Jesus não deixou de fazer o que tinha que fazer. Ou o que queria fazer. Que é o que Deus quer fazer com todos nós. Nos curar. Ele curou a mão deste homem. Vamos ver como o coração desses homens estava endurecido? Então está lá em Marcos, capítulo 3, a sequência, versículo 6. E os fariseus, saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos, com o partido de Herodes, contra ele, para o matarem. Eles já saíram dali e já foram direto. Quer dizer, sabe aquela história? Sai da igreja, sai do templo e já vai fazer coisa errada. É isso que eles estão fazendo. Eles estavam ali para aprender a palavra de Deus, numa sinagoga, né? Para poder aprender a palavra de Deus. Aprender e praticar. Não é isso que eles estavam ali fazendo? Se esperava isso, não é mesmo? Então, mas só que o que eles fazem? Não, eles saem e vão direto tramar contra Jesus para o matar. Quer dizer que no dia de sábado, ir lá tramar a morte de alguém pode, né? Então, nós vamos ver agora que Jesus vai selecionar os apóstolos, aqueles que irão começar a igreja primitiva, aquele que ele vai, de uma forma em especial, os ensinar a palavra de Deus para que continue o ministério do Senhor ou o reino de Deus nessa terra. Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria, e vieram a ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar. E para que tivessem autoridade de expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, a saber, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu, ou que iria trair. Jesus separou os 12, que iriam começar a igreja primitiva. Nós sabemos que Judas Iscariote, né? Nós vamos ver o que aconteceu, como foi que se deu nos próximos módulos. Nós vamos ver que ele, na verdade, traiu a Jesus. Será que Jesus escolheu ele para ser um dos 12 e não sabia? Sabia, para que se cumprisse as escrituras, que o que iria trair ele estava ali, dividindo o próprio pão com ele. Foi que Jesus já chamou, já conhecia o coração, sabia que Judas, infelizmente, iria fazer isto. Bom, este é o módulo de hoje. Espero que, em nome de Jesus, você tenha entendido. Se não entendeu, tá aqui, ó. É só mandar um e-mail, tá? Para mim, beleza? Fique na paz, Senhor. Eu só te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Te aguardo no próximo módulo. Tchau, tchau.